Todo mundo sabe que a burocracia pode ser um problema chato de encarar, mas fica aqui comigo para ver como a conta gov.br pode te ajudar a descomplicar a vida e até mesmo transformar problemas em até R$ 6.750 por mês no primeiro ano da faculdade de Direito. Olá, está começando o podcast Excelentíssimos Amigos, onde você fica por dentro das melhores estratégias para sair do zero e transformar problemas em até R$ 6.750 por mês, já no primeiro ano da faculdade de Direito. Meu nome é Roberto, mestre em Direito e profissional de informática há mais de 30 anos. O tema desse vídeo é como prestar serviços profissionais para ajudar na inclusão digital das pessoas, formar a sua carteira futura de clientes e, o que é melhor, transformar problemas em até R$ 6.750 por mês. Quem por acaso gosta de perder tempo com filas e burocracia? Sair de casa cedo, usar o transporte público, pegar engarrafamento, esperar pela vez de ser atendido e só depois disso tudo descobrir que ainda falta um papel ou que o sistema está fora do ar. Muita gente ainda passa por esse tipo de situação regularmente, porque se recusa a utilizar os aplicativos que poderiam facilitar esse procedimento. Nesse vídeo, você vai descobrir como ajudar pessoas a simplificar o atendimento e solucionar questões do dia a dia, como emissão de documentos, pedidos de benefícios sociais e outros procedimentos administrativos. Isso tudo de forma rápida e fácil. Pode parecer difícil demais ajudar pessoas que precisam lidar com problemas burocráticos em situações que você nem nunca ouviu falar. A minha primeira reação, com certeza, seria olhar para o lado e procurar alguém para ir no meu lugar. Mas imagine que você pudesse fazer com que a burocracia deixasse de ser um pesadelo para você e para as pessoas à sua volta, ao mesmo tempo que ela se torna uma oportunidade de geração de renda, ainda que o seu conhecimento jurídico seja o de um aluno do primeiro ano da faculdade de Direito. A quantidade de gente que se sente perdida todos os dias diante da complexidade dos serviços públicos é imensa. São documentos para expedir, impostos para declarar, benefícios para solicitar, um verdadeiro labirinto burocrático que consome tempo e energia de todo mundo que precisa dele. Diante de tantas situações diferentes envolvendo direitos sendo analisados, deferidos e indeferidos diariamente em todos os lugares do país, não é difícil identificar os problemas que as pessoas enfrentam e oferecer para elas, profissionalmente, soluções simples, efetivas e práticas, usando os aplicativos gratuitos do governo digital. Ao conquistar a confiança dessas pessoas que resistem aos avanços da tecnologia, você também está investindo em construir uma rede de contatos importante, que tem você como referência nesse tipo de assunto, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista burocrático, pelo simples fato de ter ajudado a reduzir as dificuldades enfrentadas. Ou seja, ajudar a resolver problemas burocráticos com os aplicativos do governo digital é o melhor atalho para você começar a construir a sua carteira de possíveis clientes desde o primeiro ano da faculdade de Direito. E o que é melhor, você ainda pode ser remunerado por isso. Com a tecnologia sendo aplicada com cada vez mais intensidade no serviço público, os governos de cada esfera da federação estão colocando diversos serviços online à disposição de todos. Então, a cada dia que passa, será mais difícil encontrar repartições públicas que ainda trabalhem com papel e que atendam pedidos presencialmente. Por isso, a tendência é que todos os serviços públicos sejam prestados pela via digital e que somente em casos muito especiais o atendimento seja feito pessoalmente. Um exemplo bem claro dessa migração em massa para o digital, você mesmo já pode ter notado quando precisou comparecer a um estabelecimento bancário. Aqui onde eu moro, havia uma grande quantidade de agências, não só nas principais avenidas, mas também nas ruas secundárias.
Algumas agências ficavam a menos de 50 metros de distância umas das outras. Agora, muitas das agências já foram fechadas e os avisos que os bancos colocam nas portas orientam os clientes a procurarem outras agências que ficam localizadas até em bairros relativamente distantes. Isso para não falar da chegada dos bancos digitais, que nem agência possuem, porque eles realizam todas as operações que os clientes precisam diretamente do celular e já conquistaram milhões de clientes no Brasil inteiro. Eu mesmo já tenho conta em um banco sem agência e não sinto falta nenhuma de passar por mais um modelo de porta giratória. No caso das repartições públicas, o movimento pode ser um pouco mais lento, mas ele também vai chegar nos lugares onde antes as filas se acumulavam nas portas e as pessoas apresentavam documentos originais, fotocópias autenticadas e com firma reconhecida. Quem conheceu o Poder Judiciário já funcionando com o processo judicial eletrônico pode ter um pouco de dificuldade para imaginar uma época em que, para se propor uma ação, era preciso imprimir a petição inicial e entregar tudo no guichê do distribuidor. Hoje, os operadores do direito conseguem fazer todo o trabalho diretamente de casa, enviando documentos em formato PDF com assinatura digital. Poucas pessoas ainda sentem saudade do tempo em que os carrinhos de feira conheciam também os corredores superlotados dos fóruns. Por incrível que pareça, já houve até notícia de juiz que extinguiu o processo sem julgamento do mérito porque o advogado foi contratado totalmente pela internet sem que tenha havido nenhum contato pessoal entre ele e o cliente. Se esse tipo de decisão continuar, vamos precisar aguardar o pronunciamento dos tribunais superiores a esse respeito. É uma situação inusitada. Porém, ao que tudo indica, a tecnologia continuará ditando o ritmo das mudanças. Até porque os recursos de inteligência artificial também têm sido utilizados de forma cada vez mais intensa pelos tribunais do país, onde os processos em papel deram lugar aos processos eletrônicos. Para dizer a verdade, é bem estranho dizer que um cliente não possa contratar um advogado inteiramente pela internet, mas o advogado possa distribuir a ação e optar pelo juízo 100% digital, sem nunca ter tido nenhum tipo de contato pessoal com o juiz. É mais um assunto que vamos precisar esperar para saber qual desdobramento vai ter. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a digitalização cada vez maior dos serviços públicos é uma excelente notícia também para os procedimentos administrativos, ou seja, aqueles que você pode requerer diretamente ao Poder Executivo, por exemplo. Isso porque existe uma chance de que os processos burocráticos digitalizados se tornem mais ágeis e eficientes, pelo simples fato de que os requerimentos não precisam mais ser levados de um lado para o outro em repartições entupidas de papel do chão até o teto. Esse é um fator importante para economizar tempo e dinheiro para os cidadãos. Outro ponto importante é que, quando o processo administrativo está em meio eletrônico, as partes interessadas podem consultá-lo a qualquer momento, de forma clara e transparente, assim como já acontece com o processo judicial eletrônico. Ou seja, todas essas características do governo digital abrem as portas para que exista mais agilidade e eficiência para o cidadão. Talvez você nunca tenha pensado em esperar agilidade por parte dos serviços públicos, mas o fato é que quando você sabe utilizar da maneira correta as ferramentas do governo digital, as suas chances de ter um atendimento melhor e mais rápido aumentam muito quando comparadas às que existiam em um procedimento completamente analógico. Ou seja, se você precisasse escrever tudo no papel, para depois entregar no guichê da repartição. Por outro lado, mesmo que você não tenha muitas esperanças de que a digitalização possa trazer alguma melhora no que se refere à agilidade do serviço público, se o andamento dos processos em papel nunca foi muito rápido,
Com a digitalização do serviço público, esses papéis tendem a ficar ainda mais parados em um canto, porque os servidores estarão mais envolvidos com os computadores do que com as canetas e os carimbos. Então, não há outro caminho que não seja aderir à digitalização. E a melhor decisão é ver isso de maneira positiva e otimista para todos. Segredo, porém, é que muitas pessoas ainda não sabem como usar os aplicativos oficiais, até porque eles também não são o melhor exemplo de interface amigável. A situação acaba ficando ainda mais difícil quando os requerimentos mais difíceis e complicados precisam ser feitos por pessoas idosas ou por pessoas com problemas de saúde, que costumam ser aquelas que mais precisam dos serviços do governo. Para essas pessoas, especialmente, a via digital acaba se mostrando muito mais difícil do que apresentar os pedidos em papel, e a tendência é que elas sejam ainda mais prejudicadas do que nunca, pois é aí que entra a sua ajuda valiosa. A demanda por serviços que auxiliem na utilização das ferramentas do governo digital é muito grande e tende a aumentar com o passar do tempo e com a chegada de novos aplicativos governamentais para atender ainda mais pessoas. Então, atuando como um tradutor, simplificando a linguagem técnica e guiando o cidadão passo a passo nos processos online, você pode ser o agente de mudança para quem não tem acesso às ferramentas e precisa de ajuda para lidar com as burocracias mais básicas. Além disso, a sua orientação sobre como utilizar os serviços digitais de forma segura ajuda a prevenir fraudes e golpes, protegendo as pessoas mais vulneráveis. Ou seja, ainda que você esteja apenas começando no mundo jurídico, conhecendo as fontes formais e materiais do direito, a teoria natalista e concepcionista do direito civil, ou mesmo o conceito jurídico, sociológico e político da Constituição, a sua relação com o direito já é muito mais intensa do que a da maior parte das pessoas que precisam acessar um aplicativo de governo digital e não conseguem entender bem o tipo de documentação que está sendo exigida ou ficam com muito medo de fazer alguma coisa errada. Foi assim que eu comecei a ajudar pessoas a resolver problemas burocráticos desde o meu primeiro ano da faculdade de Direito em 2005, quando o governo digital era praticamente só a entrega da declaração do imposto de renda pela internet. Eu não sabia nada de direito tributário, mas ajudava quem sabia a parte jurídica a utilizar o aplicativo para preencher e enviar a declaração com muito mais tranquilidade. Às vezes, a ajuda que os operadores do direito me pediam era apenas para imprimir o recibo da entrega da declaração. Outras vezes, me pediam para fazer uma cópia de segurança da própria declaração. Ou seja, não eram tarefas difíceis, eram apenas situações com as quais aquelas pessoas não estavam acostumadas a lidar. É por isso que, da mesma forma que o seu conhecimento pode ser muito básico no âmbito jurídico, a ideia também vale com relação à tecnologia. Quer dizer, mesmo que você não saiba nada de programação de computadores, o fato de você conseguir dominar o funcionamento básico dos recursos de um smartphone já é capaz de fazer a diferença para melhor com relação à maior parte das pessoas que usam celular apenas para 2 ou 3 aplicativos. Essa é a imensa quantidade de pessoas que precisam de auxílio para realizar tarefas burocráticas. São pessoas que precisam de ajuda para realizar atividades simples, com as quais elas não estão acostumadas. Uma experiência que você pode fazer com relação à tecnologia é perguntar a uma pessoa conhecida se ela utiliza algum aplicativo específico para assinar documentos digitalmente ou se ela só tira foto dos papéis assinados em tinta. Existe uma grande chance de que ela nem mesmo saiba que ela pode assinar documentos digitalmente, e de graça ainda por cima. Você também pode fazer um teste bem simples para perceber o quanto a sua ajuda já é capaz de fazer toda a diferença no mundo jurídico. Pergunte a alguém que esteja com algum problema para resolver no Detran ou no INSS, por exemplo, se a linguagem usada nos formulários ou nos aplicativos utilizados
estava fácil de ler e de entender, ou se foi necessário recorrer a algum tipo de ajuda para saber como preencher os dados solicitados para dar continuidade ao procedimento. A resposta muito provavelmente será de que pelo menos alguma coisa estava escrita em linguagem difícil de entender, o que é comum, porque se trata de procedimentos previstos em lei e por isso eles acabam repetindo a forma com que a lei é escrita. Então, ajudar cidadãos a exercerem os seus próprios direitos, garantidos pela lei e pela Constituição, por meio das ferramentas de governo digital, é importante porque também é uma forma de democratizar o acesso à justiça. Imagine você ajudando um idoso a solicitar um benefício, um empreendedor a abrir a sua empresa ou um estudante a conseguir um financiamento estudantil. Você estará não apenas resolvendo problemas práticos, mas também contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, exercendo a função de facilitador digital, você melhora a qualidade de vida das pessoas que conseguem economizar o tempo e a energia que seriam dedicados às filas e às exigências para que elas possam aproveitar melhor com outras atividades, contribuindo para o próprio bem-estar. Com esse tipo de ajuda, a sua rede de contatos se constrói de maneira sustentável, tendo por base a gratidão dos clientes cujos problemas burocráticos foram resolvidos diretamente por eles, de maneira facilitada por você. A satisfação das pessoas a quem você presta um bom atendimento abre novas indicações e oportunidades nesse mercado em plena expansão. Porque a digitalização dos serviços públicos é uma realidade que veio para ficar. Não tem mais volta. Mais do que isso, o seu trabalho, desde o primeiro ano da faculdade de Direito, pode significar a conscientização de que a sociedade precisa a respeito dos direitos que cada um pode exercer diretamente, mas não consegue, por causa das barreiras tecnológicas e de desconhecimento dos direitos que são garantidos pela lei e pela Constituição. Em outras palavras, mesmo que você não pratique nenhuma atividade privativa da advocacia, você vai promover uma grande renovação social, construindo uma carteira de possíveis futuros clientes e, o que é melhor, poderá sair do zero e começar a transformar problemas em até R$ 6.750 por mês. E nada pode ser mais fácil do que encontrar problemas burocráticos ao seu redor. Se você ainda não conhece ninguém que precise de ajuda para enviar um documento para o INSS, para o Detran ou para a Receita Federal, tente conversar com as pessoas mais próximas a respeito desse assunto. A probabilidade de que pelo menos uma pessoa do seu círculo familiar ou do seu círculo de amigos precise de ajuda para alguma atividade burocrática é de quase 100%. E essa ajuda pode ser apenas redigir um pedido, escanear um documento ou mesmo saber onde ele pode ser emitido. Ajudar profissionalmente alguém nessas condições pode ser, ao mesmo tempo, muito simples e muito valioso. E você pode ficar tranquilo, porque não se trata de virar um especialista em tecnologia. O objetivo das ferramentas do governo digital é facilitar o acesso aos serviços para o público em geral. E a sua iniciação no direito tende a tornar o procedimento mais simples. Mas isso também não significa prestar consultoria jurídica, que é a atividade privativa da advocacia. Porque para orientar os seus clientes juridicamente, você primeiro precisa ser aprovado no exame de ordem e ser inscrito na OAB. Portanto, se for necessário prestar esse tipo de atendimento, a sua indicação de um profissional de confiança será bem oportuna. Mas não se esqueça que os aplicativos do governo digital são destinados a todos os cidadãos, independentemente do nível de escolaridade de cada um. Então, eles não são restritos para os advogados. Mas uma coisa é certa: o contato com a linguagem jurídica facilita a compreensão desses aplicativos e te ajuda a utilizar os recursos com mais segurança. Então, a sua função como facilitador digital consiste
em ajudar profissionalmente as pessoas a se sentirem mais confiantes para exercerem elas mesmas os direitos que já possuem com base na lei e na Constituição, mas não conseguem. Ou porque estão excluídas digitalmente, ou porque não possuem intimidade com a linguagem legal desses aplicativos. E você pode estar se perguntando: o que acontece se alguma coisa não der certo? Ou como é que eu vou ajudar alguém a requerer um benefício se eu não estudei direito previdenciário? Ou então, se eu nunca li o Código de Trânsito, como eu vou fazer um recurso de multa? Eu sei como ajudar alguém pode ser complicado, principalmente quando o assunto ainda é novidade. Na minha experiência profissional, eu já passei por situações bem variadas. Uma vez eu precisava ajudar uma pessoa a configurar o assinador digital em nuvem, sem que eu nunca tivesse tido contato com aquele programa anteriormente. Nada que eu tentasse funcionava no celular dessa pessoa, que ele precisava apresentar o código de confirmação para dar continuidade no procedimento. Depois de muito tempo em busca de uma solução, a pessoa que eu estava ajudando pegou na bolsa um outro aparelho celular para atender uma ligação. Então, aí nessa hora, eu perguntei se nós podíamos transferir o assinador digital do primeiro aparelho para aquele outro, para aquele segundo aparelho. Felizmente, ela aceitou e tudo passou a funcionar como se nada tivesse acontecido antes. Com relação ao desconhecimento jurídico, você deve se lembrar que todos esses problemas são administrativos. Isso quer dizer que as pessoas podem fazer esses requerimentos sem a necessidade de estarem assistidas por um advogado. Então, se um segurado do INSS quiser requerer o benefício de aposentadoria, ele pode fazer isso sozinho. Assim como o motorista que não aceita ter sido multado em um lugar onde ele não estava, também pode recorrer sozinho. A sua ajuda, então, é para que essas pessoas escrevam aquilo que elas mesmas pretendem falar de modo mais claro e objetivo, mais voltado para o ambiente jurídico, bem como para que elas consigam incluir nesses requerimentos toda a documentação exigida. E o primeiro passo para muitos aplicativos, antes mesmo de chegar na etapa do requerimento em si, é se cadastrar no gov.br. Então, depois que a pessoa interessada tiver a sua conta no nível ouro devidamente configurada, o requerimento pode ser enviado de forma simples e prática. É nesse ponto que algum problema pode acontecer, assim como aconteceu comigo e o assinador em nuvem. Então, é sempre possível que o seu cliente não consiga ter a resposta que ele estava imaginando inicialmente. Por isso, é importante deixar tudo bem claro desde o primeiro momento que o seu trabalho é ajudá-lo a fazer o pedido da melhor maneira possível, mas que em certos casos o processo judicial acaba sendo inevitável e que você já tem um advogado ou advogada de confiança para indicar, se ele assim quiser. Ou seja, a sua principal missão é ajudá-lo profissionalmente a conseguir exercer o direito dele de maneira amigável, sem precisar contratar um advogado para processar ninguém. Porém, se for preciso ajuizar um processo judicial, você também pode fazer a indicação de um profissional de confiança para assumir o caso, se o seu cliente concordar. Quando isso acontece, os seus serviços de facilitador digital podem ser oferecidos também para o advogado ou advogada, que pode se valer da sua ajuda para preparar e digitar documentos, e até mesmo para operar os aplicativos do processo judicial eletrônico. Imagine que alguém esteja na sua casa e, após algum tempo, reclame que está sentindo uma forte dor de cabeça. Você pode oferecer um analgésico que não dependa de receita médica, bem como pode reduzir a iluminação e sugerir que a pessoa descanse um pouco para ver se o remédio faz efeito e a dor de cabeça passa. São grandes as chances de que esse movimento resolva o problema de dor de cabeça. Mas também é possível que isso não seja o suficiente e você acabe precisando levar a pessoa a um médico, a depender de como ela passar a se sentir desse momento em diante.
Portanto, a tarefa do facilitador digital é ajudar em problemas que podem ser solucionados sem a necessidade de uma ação judicial. Mas havendo qualquer tipo de complicação, o caminho do Poder Judiciário estará sempre aberto. Uma excelente opção para começar a oferecer os seus serviços de facilitador digital é ajudar as pessoas à sua volta a instalar e configurar a conta no nível ouro do aplicativo gov.br, que você já deve até conhecer. Esse aplicativo é uma identificação gratuita e disponível a todos os brasileiros, que comprova quem é a pessoa que está fazendo acesso aos serviços do governo digital. Quando o atendimento é presencial, você precisa preencher formulários, apresentar documento de identidade e assinar papéis para poder realizar transações, como abrir uma conta em banco ou fazer um financiamento. Já no ambiente digital, a conta gov.br permite acessar serviços públicos digitais, fazer prova de vida e assinar documentos digitais em processos eletrônicos, por exemplo. Quando você encontra uma pessoa que ainda não tem uma conta GovBR, você pode dizer, sem medo algum, que o cadastro nesse aplicativo é a principal porta de entrada para acessar os serviços do INSS, do SUS, o Enem, para consultar carteira de habilitação, carteira de trabalho e outros documentos. Isso para falar apenas no nível federal, porque estados, Distrito Federal e municípios também podem abrir acesso a diversos serviços para quem já se cadastrou no aplicativo GovBR. Existem 3 níveis na conta: ouro, prata e bronze. No primeiro acesso da pessoa, normalmente se atribui o nível bronze, que permite apenas algumas funções muito básicas da conta GovBR. Porém, a partir do nível prata, outras funcionalidades são liberadas e o aplicativo começa a se tornar mais interessante não apenas para serviços com o governo, mas também para assinar documentos eletronicamente de forma gratuita. Então, você pode oferecer um pacote de serviços digitais, em que o primeiro deles é cadastrar o seu cliente no aplicativo GovBR, ou aumentar o nível da conta para ouro, que dá acesso a todos os serviços disponíveis, inclusive os mais restritos. Pergunte ao seu cliente se ele conhece o aplicativo e se o nível dele é ouro. Se a resposta for negativa a alguma dessas perguntas, aproveite a oportunidade e ofereça o seu serviço de facilitador digital para baixar o aplicativo e configurar a conta GovBR no nível ouro para ele. Porém, se o seu cliente já possui o nível ouro, você ainda pode orientá-lo a ativar a verificação em 2 etapas para aumentar o nível de segurança ou ainda ativar o gerenciamento de dispositivos da conta. Para ativar esses recursos, basta entrar no aplicativo GovBR, selecionar a opção Segurança da conta e depois ativar a opção Verificação em 2 etapas. Assim, todo acesso feito na sua conta GovBR será feito pela sua senha de acesso e por um código de acesso gerado apenas no seu telefone celular, garantindo que ninguém vai conseguir se passar por você, mesmo que descubra a sua senha. Para ficar ainda mais seguro, ative também o gerenciamento de dispositivos, para que nenhum outro aparelho consiga acessar a sua conta. Essas informações são valiosas para manter a conta GovBR do seu cliente ainda mais segura e podem fazer parte do seu pacote de serviços digitais. E não se esqueça daquela importante funcionalidade que é a assinatura digital gratuita. Então, seu pacote de serviços digitais também pode incluir esse módulo que você pode acessar na opção Assinar documentos digitalmente, que está dentro do seu aplicativo GovBR. Você pode assinar documentos em formato DocX, ODT, JPG ou PNG. Mas eu recomendo usar o formato PDF para você não correr o risco de acabar enfrentando alguma incompatibilidade. Uma boa ideia é aproveitar para enviar o contrato de prestação de serviço em PDF com a sua assinatura digital para o cliente e mostrar como ele mesmo pode assinar o documento para te devolver e formalizar essa prestação de serviços. Para saber mais, acesse cidadaniamaster.com. Hoje a gente fica por aqui. Agora é contigo. Vai lá!